Fala pessoal, depois de muito tempo aí sem fazer vídeo, cansado dessa coisa de política e tal, depois da votação do FAPS eu decidi gravar esse vídeo aqui. Até tentei pelo Face fazer uma live, mas o Face bloqueou minhas lives. Por que será, né? Mas, vamos ver o caso. Eu fiquei pensando aqui se eu faria ou não faria esse vídeo por um simples detalhe. Eu não sou funcionário público. Eu não tenho parente funcionário público, então para que eu vou fazer um vídeo sobre uma votação que dizia respeito única e exclusivamente a funcionários públicos? Porque o FAPS nada mais é do que o fundo de aposentadoria deles, né? É como se fosse o INSS da maioria do cidadão. Mas eu vi uma coisa ontem que me deixou muito desconfortável e eu corri atrás para ver se essa pulga atrás da orelha que eu tava... essa pulga que caiu atrás da minha orelha, essa coceirinha era realmente uma pulga ou não era. Então eu corri atrás. Eu fui de acordo com uma fala do vereador Paixão, porque aqui eu não tenho por que esconder os nomes, né? Eles são figuras públicas e o vídeo tá lá para quem quiser analisar. Eu simplesmente vou trazer a minha análise aqui para vocês. Depois da fala dele, onde ele falou que tinha combinado o voto, que seria a votação no voto não, né? Quem combina voto são partidários. E como ele citou o nome do Marcelinho, eu, como cidadão, me dei o direito de correr atrás do Marcelinho hoje. Mandei um áudio para ele, um áudio bem insatisfeito. Não que ele seja meu vereador, longe disso. Nunca votei e nem nunca vou votar no Marcelinho, porque eu acho que é um vereador que não deve estar na Câmara, tá? Então, nunca escondi isso de ninguém. Assim como a gente já tirou outros vereadores que estavam lá só de enfeite, como Valdocir Marques, Castelo, sabe? São vereadores que não têm necessidade de estarem na Câmara, porque são vereadores suscetíveis a aceitar essas tramóias políticas. Por quê? Porque não tem clamor popular, não tem apoio massivo do povo. Então, quando um vereador não tem esse apoio, ele precisa se agarrar naquilo que tem, e aquilo que tem são as benesses políticas. De um lado, de outro, mas sempre tem. É algum carguinho aqui, é um CC ali, é uma vantagem lá na frente, é um apoio político futuramente. Sempre tem, tá? Então primeiramente eu vou fazer uma análise do Marcelinho. Porque na fala do Paixão ficou claro que eles combinaram o voto para votar no não desse projeto. E com o voto do Marcelinho não, a história seria outra. Esse projeto seria rejeitado e os aposentados hoje que estão inativos, aquela galera, funcionário que está na inatividade porque já se aposentou, já contribuiu para o FAPS, ele não precisaria tirar mais 14% do seu salário e contribuir com um problema que não foi eles que criaram, entendeu? Foram políticos incompetentes, assim como eu falei para o vereador Marcelinho. O Marcelinho me retornou falando que foi pressão popular. Mas aí eu pergunto, a pressão popular caiu só na Larrondo e no Marcelinho e não caiu no Paixão, que é do mesmo partido? Pressão partidária. Essa pressão partidária caiu só no Marcelinho e na Larrondo? No Paixão não? Porque os três são do PP. Né? Vamos pensar por lógica. O que aconteceu que o senhor Marcelinho mudou de voto? Ou aparentemente mudou, porque dava-se a entender que ele votaria não para esse projeto. Né? Teve vereador ali que votou para que o funcionário público tivesse uma alíquota maior de desconto, né, o da ativa, e o da inativa tivesse os 14 cheio, porque quem está na ativa recebe, desconta 11, vai passar a 14, mas quem está na inativa não descontava. Eu particularmente acho uma covardia, mas tem vereador que votou para aprovação do projeto que abre mão, vejam bem, abre mão do seu salário
de vereador, ou seja, não dá valor para esses 4 mil, os quebrados que eles ganham. É um vereador que não precisa de dinheiro, então não sabe o que é precisar de dinheiro. Não sabe o que é sentir uma necessidade de 200, 300 a mais que vai ser cortado desse funcionário público para pagar uma conta de água, de luz, de gás, de telefone, de internet. Não sabe, porque não precisa de dinheiro. Por mérito próprio, lógico, ninguém aqui está dando uma de Karl Marx. Ninguém vai jogar classe contra classe. Eu estou falando como cidadão, eu estou falando como quem tem consciência de quem tem condições de pagar suas contas e está tirando de quem não tem. Tá? Porque quem está na inativa, teoricamente, são as pessoas mais velhas, que já se aposentaram, ou seja, que tem dificuldade a voltar ao mercado de trabalho, que estava curtindo a sua aposentadoria, o seu salário, né, que já é baixo, porque o salário de funcionário público não é lá essas coisas, principalmente aqui, ou melhor, principalmente aqui o municipal, todos sabem disso. Teve vereador que votou sim, tendo mãe funcionária pública, não se colocou no lugar, não lembrou que a sua mãe, se bem que deve ser de outra instância, não, então não atinge a minha, eu vou votar, né? Não é a minha, é a mãe dos outros. Mas quando falava de vacina, estava lá gritando, porque a minha mãe é professora, então eu tenho que vacinar todo mundo. Mas a minha mãe é professora, então eu vou descontar de todo mundo, né? É sempre assim que funciona. Quando é uma coisa, vale, quando é outra coisa, não vale. Isso é a política. Isso são as laranjas se acomodando nas caixas, né? Depois de uma eleição de mentiras, de promessas furadas que a gente avisava. Não é assim, né? Tem vereadores ali que a gente sabe que só estão na vereança por serem massa de manobra, por serem peões nesse tabuleiro. E nunca passarão de peões. Estão ali porque são incompetentes políticos, foram colocados ali para servirem de massa de manobra. De político mais esperto é do jogo. É crime? Não. Não é crime ser incompetente no Brasil. Né? Nem é crime votar no Brasil em projetos que detonam a vida das pessoas. Não é crime, mas é imoral. Só que a política no Brasil não é feita por moralidade, é feita por interesses pessoais, partidários, como diz o Marcelinho, né? Políticos. Tem gente ali que sonha em ser deputado estadual. Se algum desses que votaram contra ontem, votaram no sim, votaram contra o funcionalismo, sonham em ser deputados estaduais, esqueçam. Porque as pessoas não vão esquecer de vocês até o ano que vem. É impossível. As pessoas não vão esquecer de vocês nem até 2024, que é a próxima eleição para vereador. Né? Teve uma galera que já perdeu a cadeira porque na legislatura passada fez um péssimo trabalho. Quem aí lembra de Castelo? Foi varrido da política cachoeirense. Teve vereadores que, com toda a pompa, todo o achismo que era o tal, sumiu. Viraram nada politicamente. Tem vereador que precisa ficar dando pitaco escondidinho em coluna de jornal pequeno. E era o bambambam até o ano passado. Então a política é assim, ela vai varrendo lixo para debaixo do tapete. Aquele político que não faz pelo povo vai sendo varrido. E vai ser cada vez mais isso, porque o povo acordou. Não, o povo não acordou. O povo ainda continua sem se interessar por política e brigando por futebol. Mas, aos pouquinhos,
esses influenciadores que dizem, assim como eu não sou influenciador, mas eu sou uma pessoa que estuda um pouquinho mais, que analisa e passa mastigadinho para vocês. Essas pessoas estão cada vez mastigando mais a política. E aquelas pessoas, o povão, tem pessoas saindo dali e abrindo os olhos. E a tendência para o futuro é que sejam cada vez mais pessoas entendendo como é que funciona, para não cair em armadilhas de votar em político que faz apenas promessas. Na campanha de 2020 nós avisamos, não votem em quem mente. Tá ali, ó, uma pessoa que vai falar de 5 pautas e as 5 pautas são prioridade, ele não tem prioridade em nada. Porque se 5 são prioridades, nenhuma é. Dá para entender? As pessoas, o povo, às vezes não tem cognição, não tem capacidade cognitiva de entender o que é uma mentira, o que é uma promessa de campanha. E a cada 2 anos vão caindo sempre nas mesmas promessas, nas mesmas mentiras, nas mesmas narrativas. Foi muito feio o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, ver políticos subirem na tribuna para fazer jogo retórico, para justificar a aprovação desse projeto. Por que eu digo isso? Porque ninguém conseguiu ganhar no debate do advogado do CIPROM, Dr. Fábio Proença. Eu não conhecia. Mas foi um cara que eu passei a admirar a retórica dele, a técnica de debate dele. É um cara que pega a verdade e joga, como se fosse flecha. Flecha não volta depois de ser lançada. E ele não foi desmentido em nenhuma fala. Ao contrário, ele desmentiu. Ele criou, com a coragem dos corretos, ele elaborou um slide de fake news. Ele acusou a prefeitura, ele acusou a equipe da prefeitura de criar fake news. Por muito menos do que isso, eu fui processado. Vocês entendem que mundo louco que a gente vive? E para finalizar, né, não poderia deixar de citar, não poderia esquecer aqui dos funcionários públicos que votaram no José Otávio, afirmando que ele seria o melhor para a Cachoeira. O Zé sabe o que faz, o Zé tem experiência, ele é o único capacitado para resolver o FAPS. O Zé iria a Brasília, senhor funcionário público que deu um tiro no pé. Ele não foi. O Zé não compareceu nas sessões da Câmara, nem do FAPS e nem do Diário Oficial Eletrônico. Vocês acham que ele vai ir a Brasília? E a gente grita aqui, grita, briga, se indispõe com as pessoas. Eu perco contatos no meu Face, que eu nem posso chamar de amigos, são contatos que às vezes eu nem conheço, mas eu perco, eu só vejo o número caindo ali, que poderiam ser prováveis futuros clientes. E eu perco, para ficar me indispondo aqui com pessoas que não merecem. Porque por pessoas que não perdem 10 minutos por dia para estudar, para saber o que um vereador pode ou que não pode fazer, para aprender a cobrar o seu vereador. Não pedem 20 minutos diários para estudar como eleger um político, como descartar político, como reconhecer política de campanha. Apenas política, apenas promessas de campanha. Mas, mesmo assim, é como dizia um parceiro meu, é um vício. Quem entra para a política para fazer análise, dificilmente sai, porque são pessoas como eu que são inquietas com os jogos da política, com a jogatina suja da política, com os votos mudados de última hora por pressão partidária. Quando que a gente sabe que é uma mentira? Vou ficar por aqui antes que fale demais. Valeu, pessoal! Pensem, estudem, aprendam a identificar as mentiras, aprendam a escolher políticos melhores, tá?
Só isso vai transformar, vai melhorar a cidade. É com políticos melhores, é com pessoas honestas e é cobrando. Entrem no WhatsApp do seu vereador e cobrem. Só que aprendam a fazer isso antes da votação, antes deles votarem. Porque isso evita que eles votem contra o povo. Valeu? Abraço, até a próxima.